A Polícia Federal concluiu hoje o inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura crimes que teriam sido praticados pela senadora Gleisi Hoffmann na campanha eleitoral para o Senado em 2014. A Procuradoria-Geral da República pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal a condenação da senadora do PT, Gleisi Hoffmann, do marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, e do empresário Ernesto Rodrigues. A sugestão do nome de Gleisi Hoffmann para assumir o comando do Ministério da Defesa tem causado apreensão entre os militares e acendido um alerta preocupante para o futuro das Forças Armadas. Seu alinhamento ideológico com a ala bolivariana e sua proximidade com o regime de Nicolás Maduro geram inquietação na caserna e levantam questionamentos sobre a real intenção por trás dessa indicação. A eventual nomeação de Hoffmann não se trata apenas de um nome em um cargo estratégico, mas de um movimento que pode comprometer a soberania nacional e a estrutura militar do país. A saída de José Múcio da Defesa era uma questão de tempo. Oficialmente, ele alegou o desejo de estar mais próximo da família, mas nos bastidores é sabido que a falta de recursos para a pasta e os embates constantes com o governo minaram seu interesse em permanecer no cargo. O episódio envolvendo a compra do obuseiro Atmos, cancelada pelo governo, apesar da vitória da empresa israelense na licitação, evidenciou o desgaste entre a cúpula militar e o governo. A tentativa de Múcio de equilibrar os ânimos não foi suficiente para evitar o atrito, especialmente após os embates com Celso Amorim, que é o verdadeiro articulador do Ministério da Defesa. Entre os militares, nomes como o do general Santos Cruz e do general Punhol chegaram a ser cogitados para a pasta, mas foram descartados por não atenderem aos critérios políticos do atual governo. A tendência é que a nova nomeação seja de alguém alinhado ao Partido dos Trabalhadores, o que reforça a preocupação com a condução da defesa. A possível indicação de Gleisi Hoffmann para a defesa foi destaque em reportagem do portal DefesaNet, mostrando que a indicação não irá se basear em experiência militar ou conhecimento técnico, mas sim em afinidades ideológicas, o que pode impactar diretamente a capacidade operacional das Forças Armadas. Os recentes cortes no orçamento da defesa, a venda de quartéis, a escassez de combustíveis e até mesmo a falta de alimentos em algumas unidades militares são reflexos de um cenário alarmante. O desmonte progressivo das Forças Armadas brasileiras contrasta com a postura das grandes potências mundiais, que investem fortemente na segurança nacional. Enquanto países como os Estados Unidos, Rússia e China ampliam suas capacidades militares e firmam alianças estratégicas, o Brasil segue na contramão, enfraquecendo suas forças e comprometendo sua soberania. O Palácio do Planalto se tornou um campo de disputa por cargos e espaços de poder, onde nomeações estratégicas são usadas como moeda de troca política. Essa realidade não é exclusiva deste governo, mas o impacto da escolha de um ministro da Defesa sem experiência na área pode ser desastroso. A pasta exige um profissional com conhecimento técnico, capacidade de gestão e comprometimento com a segurança nacional, e não alguém cujo histórico está vinculado a articulações políticas e alianças ideológicas questionáveis. A Venezuela é uma democracia, como o presidente disse recentemente. A Venezuela é uma democracia? Olha, nós entendemos que cada povo tem que dirigir o seu destino, autonomia e soberania popular. E a Venezuela é um país que faz eleições recorrentes, né? Participa uma parte, não participa outra, enfim. Eu lembro que até a última eleição do Maduro, o Zapatero acompanhou a eleição, e o Zapatero não é um cara propriamente de esquerda, né? E fez um relatório mostrando as normalidade das eleições na Venezuela. A proximidade de Hoffmann com Maduro é um fator que não pode ser ignorado. O regime venezuelano, conhecido por suas provocações e ameaças ao Brasil, já demonstrou interesse em expandir sua influência na região. Ter à frente da defesa alguém que mantém laços estreitos com esse governo ditatorial que oprime o povo venezuelano levanta sérias preocupações sobre os rumos da política militar brasileira e a integridade do país diante de ameaças externas.
O vídeo recente da Marinha sobre a realidade militar no Brasil, expondo as dificuldades enfrentadas pela tropa, também causou desconforto no governo, fazendo com que a Marinha deletasse o vídeo das suas redes sociais. E a Marinha excluiu das redes sociais um vídeo em que questionava a existência de privilégios para os militares. O vídeo foi publicado logo após o governo anunciar o pacote de corte de gastos que prevê, entre outras medidas, o estabelecimento da idade mínima de 55 anos para a passagem à reserva. Para a ala mais radical do atual governo, Múcio foi visto como um aliado dos militares e, por isso, tornou-se alvo de desgaste. Seu afastamento abre caminho para uma nomeação que atenda aos interesses políticos do governo, sem necessariamente considerar as necessidades estratégicas das Forças Armadas. O Brasil já enfrenta desafios significativos em sua defesa nacional, e a indicação de um nome sem preparo técnico só agravaria essa situação. O Ministério da Defesa não pode ser tratado como um espaço de barganha política. O fortalecimento das Forças Armadas é essencial para garantir a soberania do país, e isso só será possível com investimentos adequados, planejamento estratégico e lideranças comprometidas com a defesa da pátria. A crescente desvalorização dos militares impacta diretamente a segurança nacional, refletindo no agravamento da crise interna, que já se encontra em estado alarmante. Perdi, tem não, aqui, ó. Aqui, cara, pega. Bota no descanso. Aqui, ó. Bota no descanso. Aqui. Perdi, mano. Tira a aliança. Não tem, isso aqui é negócio. Ah, tira a aliança, aqui, pô. cara, tô tentando, tira aqui, por favor. Aqui, ó. Criminosos agem com cada vez mais ousadia, desafiando as forças de segurança e impondo um clima de medo e violência sobre a população. A precariedade na estrutura, a escassez de equipamentos e a falta de investimentos debilitam a capacidade das Forças Armadas de responder a crises, tanto em relação a ameaças externas quanto em operações internas, como as frequentes ações de garantia da lei e da ordem. A população precisa estar atenta a essas movimentações. A escolha do ministro da Defesa não é um detalhe burocrático, mas uma decisão que pode afetar a estabilidade do país a longo prazo. A nomeação de Gleisi Hoffmann seria um sinal claro de que os interesses ideológicos estão sendo colocados acima da segurança nacional, o que representa um risco inaceitável. Se o Brasil deseja se manter como uma potência militar na América Latina, é fundamental que as Forças Armadas sejam tratadas com a seriedade e o respeito que merecem. O enfraquecimento da defesa compromete não apenas a segurança interna, mas também a posição do país no cenário geopolítico internacional. O Brasil precisa de uma liderança técnica, preparada e comprometida com a proteção da soberania nacional. Qualquer decisão diferente disso será um erro com consequências graves para o país e para o futuro de sua segurança.